Este conto é um conto de Natal de José Saramago, a história de um muro branco e de uma neve preta. Não haveria nada mais fácil no mundo das histórias que escrever um conto de Natal com o menino Jesus ou sem ele, se não fosse dar-se o caso de que uma criança que nasce está sempre nascendo. O nosso grande erro, esquecidos como em geral andamos das infâncias que vivemos, foi pensar que as crianças nascem uma única vez e que depois de nascidas se limitam a ficar à espera de que o tempo passe e as transforme em adultos, os quais, como deveríamos saber, constituem uma espécie diferente de seres humanos. A criança começa por nascer uma vez, que é a de vir ao mundo, e depois continua a nascer para compreendê-lo. Não tem outro remédio, nem há outra maneira. Como se verá pelas duas breves histórias que se seguem, ambas autênticas, ambas verdadeiras, a terra, àquela hora, cobria-se de uma noite tão escura que parecia impossível que dela pudesse nascer o sol. Não tem chovido, as tempestades andam por longe, o rio descansa da sua primeira cheia de inverno. Os charcos são de mercúrio, o ar está frio, parado, e estala quando respiramos, como se nele se suspendesse uma tenue rede de cristais de gelo. Há uma casa e luz lá dentro. E gente, a família. Na lareira ardem grossos troncos de lenha, de donde se desprendem lentas as brasas. Quando à fogueira se lhe juntam gravetos, ramos secos, um punhado de palha, a labareda cresce, divide-se em trêmulas línguas, sobe pela chaminé encarvoada de fuligem, ilumina os rostos da família, e logo volta a quebrar-se. Ouve-se o ferver das panelas, o frigir do azeite onde boiam as formas redondas de filhós, entre o fumo espesso e gorduroso que vai entranhar-se nas traves baixas do telhado e nas roupas úmidas. São talvez 9 horas. A modesta mesa está posta, o momento é de paz e de conciliação, e a família anda pela casa, confusamente ocupada em pequenos trabalhos, como um formigueiro. Não tarda que saiam todos para o quintal. Vai ser lançado ao ar o foguete de 3 respostas, esse que, cumprindo a tradição, anunciará aos vizinhos que naquela casa já a última filhó saiu do forno. Saiu do tacho a escorrer e foi cair no alguidar profundo, onde aguardará o retoque final da canela e da calda de açúcar. Entre portas, a criança vê a família sorrir, fazendo e desfazendo grupos em torno do avô, que sopra um tição trazido da lareira e o aproxima do cartucho de pólvora amarrado ao caniço. Tinha pedido que o deixassem ajudar, mas responderam-lhe como das outras vezes: ainda és muito pequeno. Para o ano que vem. A família tem razão. É preciso ter cuidado com as crianças. A pólvora inflama-se bruscamente, lança um jacto de fagulhas vivíssimas, silva como uma serpente. E logo é um dragão rugindo que sobe para o ar gelado. Corta-o como uma espada de fogo, e lá muito no alto, quase tocando as primeiras estrelas, estala, estraleja, cobrindo os ecos de outro foguete distante. O caniço desce com uma luz mortiça que desmaia e vai cair longe, nos olivais que rodeiam a casa, sobre as ervas cobertas de geada. Com este tempo, não há perigo de que pegue fogo as árvores. De súbito, a família diz que está frio e volta para casa, levando entre os braços, entre os anéis, entre os tentáculos, a criança, a quem não deixaram ajudar a lançar o foguete. Tinham deixado a porta aberta, o interior da cozinha arrefecera. A avó acode a espalhar na fogueira uma mão cheia de aparas, desgalha um ramo seco de oliveira, parte-o com as mãos calejadas, mas é com suavidade que depois chega os troços à chama, como se estivesse a alimentá-la. O lume hesita, escolhe o lado mais acessível da lenha, e depois, indiferente, aliado,
A pensar noutra coisa, recomeça o seu eterno ofício de fabricante de cinzas. A família gira em redor da mesa, arruma-se nas poucas cadeiras que há, trazidas algumas de outras casas, uns quantos cabelos pouco firmes, um caixote velho posto em pé. Os rostos estão sorridentes e corados, e têm nomes e apelidos, mas para a criança são, antes de tudo, os pais, os avós, os tios, os primos. Um enorme e complicado corpo de animal que lhe lembra a história da bicha de 7 cabeças ou o dragão que não dorme. Sobre a mesa trava-se uma gesticulação ruidosa de facas e garfos, de mãos, de dentes, uma contínua mastigação que deforma os rostos e engordura as bocas. Contam-se casos, anedotas, todos riem. O frio está lá fora e a geada é a noite impenetrável. A criança anima-se. Já esqueceu a decepção. Para o ano talvez a deixem lançar o foguete sozinha. Também tem uma história para contar. Só está à espera de uma pausa, de um momento mágico em que todos se calem. Acaso emudecidos por um anjo que passou deixando apenas a imagem de um dedo imperioso sobre os lábios cerrados. O momento está a chegar por fim. Uma a uma calam-se as bocas da família. É agora ou nunca. A criança inspira fundo, rompe o silêncio, começa a falar. A família olha surpreendida, dá alguma atenção, mas não muita nem por muito tempo. Não dura, não pode durar. As vozes regressam do silêncio e é o pai que lhe corta a narrativa com uma frase que faz rir toda a gente. Uma frase que vai fazer chorar a criança. Porque a criança é um menino. Levanta-se da mesa, abre a porta, separa-se da família e desce os 3 degraus de pedra que conduzem ao mundo. Ali, adiante, há um muro caiado, baixo, com uma varanda dando para terras ignotas. A criança vai debruçar-se sobre o muro, deixa cair a cabeça sobre os braços cruzados e o terrível nó das lágrimas desata-se dentro de si. Da casa vêm risos e vozes. Alguém fala muito alto e depois ressoam gargalhadas. Ninguém está pensando na criança. Faz muito frio. Visto daqui, o céu parece estar feito de veludo negro e há as estrelas, duras, nítidas, implacáveis, quase ferozes. A criança levanta os olhos. Lá estão elas a brilhar. Olhadas através das lágrimas, as estrelas são diferentes. Mundo estranho, estranho mundo este. Sobre os passos da criança, o chão duro e gelado range. E em frente às árvores negras misteriosas, onde à noite os grandes medos se vão esconder. Tomam o ar confidencial de quem conhece todos os segredos futuros. A hora e o lugar onde acontecerá o 3º nascimento, e o 4º, e o 5º, todos os aqueles que ainda esperam a esta criança, até mesmo quando de havê-lo sido, já não lhe restar memória. As crianças estão sempre a nascer. Às vezes nascem de explosivas alegrias, de achados incríveis, de deslumbramentos únicos, mas o mais frequente, uma vez após outra, é nascerem de cada tristeza sofrida em silêncio, de cada desgosto padecido, de cada frustração imerecida. Há que ter muito cuidado com as crianças, nunca me cansarei de o dizer. Um dia, uma professora teve uma ideia de professora e mandou os seus alunos que fizessem uma composição plástica sobre o Natal. Claro está que não empregou esta linguagem. O que disse foi: façam um desenho sobre o Natal, usem lápis de cores, ou aquarelas, ou papel de lustro, o que quiserem, e tragam na segunda-feira. Uns com lápis, outros com aquarelas, outros com papel recortado, alguns pintando-os com os dedos, todos cumpriram o melhor que puderam. Apareceu tudo quanto é costume nestes casos: o presépio, os reis magos, os pastores, São José, a Virgem e, inevitavelmente, o menino Jesus. Bem feitos. Uns
Mal feitos outros, toscos ou esmerados, os desenhos caíram na segunda-feira em cima da secretária da professora. Ali mesmo ela os viu e lhes pôs nota, ia marcando. Bom, mal, suficiente, como se com esses juízos os marcasse para a eternidade. De repente, quantas vezes ainda teremos de dizer que é preciso muito cuidado com as crianças? A professora segura um desenho nas mãos, um desenho que não é melhor nem pior que os outros. Mas ela tem os olhos fixos, está confusa, perturbada. O desenho mostra a invariável manjedoura, a vaca e o burrinho, e toda a restante figuração. Sobre esta cena, já sem mistério, cai a neve, e esta neve é preta. Por quê? Por quê? Pergunta a professora à menina que fez o desenho. A menina não responde, talvez mais nervosa do que quereria mostrar. A professora insiste. Há na sala os risos cruéis e os murmúrios de troça que sempre aparecem em ocasiões destas. A menina está de pé, muito séria, um pouco trêmula, e responde por fim. Pintei a neve preta, porque foi nesse Natal que a minha mãe morreu. Fez-se silêncio, e a professora pensou. Assim o veio a contar mais tarde. À lua já chegamos, mas quando e como conseguiremos chegar ao espírito de uma criança que pintou a neve preta porque a mãe lhe morreu? Muitos anos depois destas histórias terem acontecido, contei-as a uma outra menina que me perguntou: E eles ainda estão tristes? Nessa altura disse-lhe que sim, que há tristezas que o tempo não consegue apagar. Mas hoje conforta-me a ideia de que talvez o menino do muro branco e a menina da neve negra se tenham encontrado na vida e que talvez, por causa deles, o mundo já esteja a mudar, sem que nós tenhamos dado por isso. Este conto, se o é, tem a sua origem em duas crônicas, uma, Um Natal há 100 anos, e A Neve Preta, publicadas no jornal A Capital no final dos anos 60, e que hoje podem ser lidas mais comodamente no volume Deste Mundo e do Outro. A junção delas, que de certa maneira é também fusão, aconteceu em 1995 e teve como destino uma revista espanhola, entretanto desaparecida. Relidas hoje, novamente refeitas, estas velhas crônicas perguntam se o muro branco ainda lá está e se ainda há quem tenha de continuar a pintar a neve com tinta preta. Ele diz por ele que acha que sim. E também diz, quem dera que sejam muitos os que tenham razão para pensar que não. É verdade que na vida vão sempre existir alguns muros brancos e algumas neves pretas. Mas é verdade também que os muros brancos e as neves pretas se encontram e mudam os destinos. Terça-feira, dia de Marte, e um menino que sabe contar histórias muito bem e que eu conheci depois de homem, me contou uma história muito linda sobre Marte e Vênus que eu nunca mais esqueci. Que o momento em que Marte não está na guerra é quando ele está fazendo amor com Vênus. E nesse momento, a paz na Terra para todos os homens, porque há amor no coração do Deus da guerra. Como é terça-feira e me bem ensinou a Sherazade, a gente conta histórias para manter viva a vida. E como no Brasil o inverno se aproxima, um conto de inverno do José Saramago para vocês. Feliz Dia de Marte!